Fala pessoal, primeiramente muito boa tarde, mais uma semana começando e eu sou a Júlia, responsável por ajudar você a ser um profissional ou uma profissional de destaque no mercado da construção civil e especificamente na área de projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias. Nós temos os nossos encontros marcados todas as segundas e quintas-feiras de cada semana. E no episódio de hoje eu vou mostrar para você um estudo de caso. Além desse estudo de caso, que foi um problema que a gente teve que resolver, que a gente foi contratado para resolver, eu vou falar para você da importância de antes de você projetar, você ter uma noção de como cada instalação vai ser executada lá na obra. Além disso, você se inteirar sobre o sistema que você está instalando. Por quê? Eu vou mostrar para vocês especificamente que o erro que causou esse grande problema foi um erro básico, um erro simples, que uma simples leitura num manual iria resolver. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente faz um projeto em BIM, que é o nosso objetivo aqui, fazer um trabalho diferenciado, fazer um projeto para realmente ser executado, a gente faz todo o projeto em construção virtual, que a gente chama de construção virtual, que é o quê? Construir toda a edificação, toda a instalação dentro do computador. Aqui no escritório, aqui todo o conteúdo que eu passo para vocês é utilizando o software Revit. Por quê? Porque tem vários motivos, várias vantagens, dentre uma delas é a produtividade e outra delas que está aliada à produtividade é o realismo. Então a gente consegue uma alta produtividade com um realismo de projeto muito grande. Então cada vez mais a gente está projetando mais próximo do que é executado lá na obra. Então o básico é o seguinte: quando a gente está fazendo o projeto de alguma instalação, de alguma estrutura, ou da arquitetura, ou um projeto executivo, a gente precisa saber como aquela instalação, ou aquela edificação, aquele sistema vai ser executado lá na obra. Por quê? Porque senão vai acontecer problemas de execução ou simplesmente o seu projeto vai servir só como um projeto, como uma planta impressa, um papel, um documento que não vai servir para nada. E o projeto é feito para ser executado. Então eu vou mostrar aqui para vocês esse estudo de caso que a gente foi contratado depois de um problema que aconteceu no sistema de tratamento de esgoto de uma edificação, utilizando fossa e filtro, e depois dessa destinação os efluentes tratados são lançados na rede pluvial. Então, sem mais delongas, quem já me conhece sabe que eu procuro ser breve e não me estender muito, não enrolar, passar para vocês realmente a prática de como funciona a nossa análise, a parte de projeto e a parte de execução também, tá? Então, vamos lá. Eu vou explicar para você, como eu comentei na semana passada, desde o comecinho dessa história. O detalhe, por que aconteceu, o que não aconteceu. Mas antes disso, eu vou dar uma introdução para você, tá? Então, o que acontece? O sistema utilizado lá para tratamento de efluentes de esgoto sanitário e esgoto de gordura foi o biofiltro e o bioreator da Fibratec, tá? Então, tudo que eu vou passar aqui para vocês é material que a Fibratec oferece gratuitamente no site. Então, você pode fazer o download de todas essas informações antes de projetar esse sistema e antes mesmo de instalar esse sistema. Então, eu vou dar uma lida com vocês de alguns pontos importantes. Que, por exemplo, esse sistema atende a NBR, atende a especificação do CONAMA. Ele não requer colocação de brita no seu interior como os sistemas comuns, que são aqueles sistemas moldados in loco. Ele tem uma grande redução da carga orgânica. Ele é feito com material estanque, que nesse caso que foi utilizado lá em fibra, mas também tem polietileno, os bioreatores e os biofiltros menores, tá? O lodo gerado é estabilizado, rápida e fácil instalação, porque a gente faz uma vala, faz a base, já chega a fossa e o filtro, que é esse bioreator e o biofiltro pronto,
e é instalado ali no local, colocado ali no local. Vou mostrar imagens para vocês realistas, tá? A manutenção é bem simples, fica esse tubinho aqui de espera. Vocês também vão ver na execução. Fica esse tubinho de espera que vem a empresa que vai esgotar esse esgoto a cada 15 meses, esgotar o lodo, perdão, a cada 15 meses. Eles colocam a mangueira aqui por dentro dessa tubulação, vai esgotar e já tá o sistema, feita a manutenção do sistema, tá? Essas aqui, ó, são algumas especificações do fabricante, ó. Então, essa daqui que foi utilizada lá é de fibra de vidro. Tem as medidas de diâmetros, as entradas, como que ela é internamente. Então, aqui é um corte. Lembrando que uma observação que não tem aqui no catálogo é que a entrada, ele tem aqui de 100 milímetros, tá? Só que essa entrada, ela é feita com uma fibra reforçada. Se eu não me engano, é mais ou menos desse tamanho aqui, que aí você pode furar. Então, por exemplo, se você vai ter 150 milímetros chegando ali, você consegue fazer o furo dos 150, não é só 100 milímetros, tá? E aqui a gente tem as especificações dos volumes. É bem bacana essa parte do catálogo deles, por quê? Porque aqui a gente tem uma aplicação do sistema. Então, a gente consegue, por exemplo, dimensionar diretamente com a especificação deles. Então, por exemplo, se o meu edifício tem 100 pessoas que vão estar utilizando os sistemas hidráulicos e hidrossanitários, eu vou estar utilizando esse sistema aqui que consegue tratar os efluentes até 115 pessoas, que é vamos ver aqui, que é o de 15 mil litros. Então, por exemplo, se eu tenho mais pessoas, se eu tenho 170 pessoas, eu já vou para o último sistema, 26 mil litros. Para 40 pessoas, eu vou para o sistema de 7.500 litros. Então, ele já vem com a especificação. Mas, Júlia, com o que ele está fazendo esse cálculo da capacidade de tratamento? É em função de um consumo mínimo de 130 litros por pessoa por dia, tá? Então, vai variar um pouco na sua região. A gente tem as especificações da concessionária que quanto mais alto o padrão do edifício, pode chegar a 200 litros por pessoa, e padrão mais baixo da edificação, ele chega a 100 litros por pessoa por dia. Então, aqui a Fibratec tem considerado mais ou menos uma média, né? Não uma média exata, mas 130 litros por pessoa por dia. O sistema desse edifício, ele é de 26 mil litros, tá? Então, é esse último aqui que ele consegue tratar os efluentes de até 192 pessoas. Então, aqui a gente tem mais um demonstrativo dentro do catálogo da Fibratec mesmo, como que funciona o sistema, o que a gente tem dentro, por onde que é a entrada, por onde que é a saída, aonde que tem que fazer a limpeza, aonde que vai entrar, aonde que vai sair, quais os níveis e desníveis que tem que ficar entre uma caixa e outra, tá? E aqui, então, ó, essa aqui é uma reforma que a gente fez num outro edifício. Que aconteceu o quê? Quebrou a caixa e a gente teve que trocar o sistema completo. Então, o sistema, ele vem inteiro, ele vem assim, tá? Vem fechado, ele não é que nem aquelas caixas de água que a gente tem a tampa solta, que é só encaixar. Ele já vem fibrada essa tampa, então a gente não consegue abrir e ver o que tem dentro, a não ser que a gente quebre a tampa. Esse aqui, por exemplo, foi de 20 mil litros, ó. Biofiltro, e esse aqui é o bioreator, então eles são bem grandes, ó. Tá vendo o tamanho do muro aqui? Esse muro tem mais ou menos 1,80 m e ele é bem maior. Então, é nessas medidas aqui. Então, ó, 20 mil litros, a altura dele, H2, chegava a 3,15 metros. Então, eu tenho 3,15 metros desse sistema. As duas são iguais, né? Sempre com volume igual. Você não vai utilizar o bioreator em um volume e o biofiltro do outro. É sempre o mesmo volume, a mesma capacidade, tá? Então, agora, isso é para você entender como que é o sistema. Aqui eu tenho uma foto de como ele fica instalado. Ele pode ser enterrado ou pode ser colocado fora, né, apoiada sobre um piso, sem estar enterrado e aterrado na sua volta.
Então aqui é feita a vala, colocado a base, como eu falei, posicionado esse sistema em cima e pronto, ele já está pronto para instalar, é só ligar as tubulações ali, a tubulação de entrada e a tubulação de saída, tá? Aqui fica um cap, nessa tubulação que ela fica para fora, ela fica aparente, tá? Só que ela fica faceando a calçada. E aí, nesse ponto que vão ser feitas as manutenções. Aqui, ó, é um problema que teve com a tampa em um outro edifício, tá? Não é nenhum desses aqui, para você ver como que é por dentro, ó. Então, isso aqui, ó, que eles têm representado aqui no desenho, é bem o que tem dentro da caixa, tá? Claro que não é uma coisa muito agradável, porque isso aqui cheira. Então, aqui tá uma imagem bonitinha, mas lá na realidade não é tão bonito assim. Mas é só para vocês entenderem como que funciona, como que é o sistema mesmo. E agora eu vou passar para vocês alguns pontos muito importantes, simples e fáceis de você obter essa informação lendo o manual de instalação do fabricante. E eu não estou falando isso só para esse tipo de sistema. Todo tipo de sistema que você vai instalar, você precisa ler a especificação do fabricante. E não só instalar, projetar também. Então, bombas, caixas enterradas, sistema de tratamento, caixas de água, sistema de impermeabilização de reservatórios de concreto, enfim, todo sistema que você vai instalar, você precisa ler o manual do fabricante. Ah, Júlia, mas o proprietário lá do edifício, ele não vai comprar desse fabricante aqui. Beleza, você vai fazer o seguinte, você vai projetar e passar as recomendações, que é o que a gente faz, de pelo menos 3 fabricantes da região, que são os mais comuns, e você vai ler as especificações dos manuais desses 3 fabricantes. A gente sabe que para os sistemas elétricos e hidrossanitários a gente não varia tanto assim. Então a gente vai ler esse manual uma vez, as outras vezes a gente só vai rever ele, revisar se está atendendo todos os quesitos. Mas é bem importante que você leia o manual. Depois, se o proprietário escolheu uma marca X e você projetou marca Y, você dá uma olhada nessa marca antes dele comprar. Sempre faça esse acompanhamento, tá? Então, vamos aqui, ó. Tem simples e bem explicado o passo a passo da instalação, ó. Então, o passo 1, escavar a vala. Observar que a vala do biofiltro deve ser 10 centímetros mais profunda. Por quê? Para dar inclinação, que é isso aqui. Ó, o biofiltro tem que estar 10 centímetros mais baixo, 100 milímetros. O segundo passo, nivelar o fundo da vala para a colocação do sistema biofiltro e bioreator. Aí temos uma observação aqui, ó. Equipamentos acima de 15 mil litros deverá ser feita uma base de concreto para proporcionar a sustentabilidade do solo. O que quer dizer isso? Que equipamentos de bioreator e biofiltro menores que 15 mil litros, que são esses aqui, ó, você só precisa fazer uma base de brita, apoiar bem direitinho. Não que eu faça isso, eu faço a base de concreto em todos. Mas o fabricante recomenda que aqui você até pode fazer só um fundinho de brita para apoiar. Já quando é 15, 20 e 26 mil litros, você faça uma base de concreto para apoiar esse sistema em cima. Então vamos lá. Terceiro passo. É necessária a retirada de pedras e objetos pontiagudos na lateral e no fundo da vala que possam perfurar o equipamento. Então ali vai ter que ter terra, né? Se não for uma base de concreto, no fundo e tiver muito pedregulho, é importante que você coloque uma base de brita, que não vai danificar o sistema, e em volta aterrar sempre com terra ou material que não vai danificar a estrutura do bioreator e do biofiltro. Deve-se compactar a base, colocar no sistema da vala e conectar a saída da residência com a entrada do bioreator, então a saída da sua edificação com a entrada do bioreator para o biofiltro e do biofiltro para
caixa cloradora, sumidouro ou vala de infiltração. Isso vai depender de cada município, de cada concessionária e de cada prefeitura, como eu já falei várias vezes aqui. Por exemplo, aqui, como eu citei, a gente faz o sistema de bioreator, biofiltro e lança no pluvial. E isso é aprovado pela prefeitura e pela concessionária. Mas a gente sabe que tem municípios que não aceitam isso, que precisa passar por um sistema de desinfecção, que eu já dei alguns exemplos em outro episódio aqui no Instagram e no YouTube também, que a gente precisa fazer a desinfecção com caixa cloradora, sistema UV, outros sistemas de desinfecção, e depois lançar no sumidouro ou na vala, ou sem a caixa de cloração e lançar direto no sumidouro. Isso depende muito de cada região, de cada município, concessionária e prefeitura, tá? Aí aqui, depois disso, depois de posicionado e ligado as saídas, você vai encher todo o sistema de água. Então ali vai praticamente 26 mil litros de água por sistema, tá? Essa é a primeira vez que você vai encher. Elevar os tubos de limpeza ao nível do solo, que os tubos de limpeza são esses aqui, né? Conectar os 2 tubos de saída para gases e elevar 1 metro acima da edificação. A gente costuma elevar até depois do telhado da edificação, como ventilação comum de esgoto. Deixa eu ver onde é que tá aqui para mostrar. Ó, ele tem esses 2 tubos aqui, ó. São 2 tubinhos de 25, se eu não me engano, deixa eu ver. É o G, de 25, ó. São 2 tubinhos de PVC de 25, você vai colocar a ventilação aqui e vai levar para ela sair para um lugar que ninguém sinta esse cheiro de fossa, de mau odor de esgoto, tá? Então eu sempre levo para cima do telhado da edificação, juntamente com o sistema de ventilação do esgoto da residência, da edificação. Utilizar somente terra, areia ou pó de brita para preencher as laterais e cobrir o sistema de bioreator e biofiltro. O volume de terra não deve ser superior a 40 centímetros acima da tampa. Deve-se considerar a borda da tampa. Então, a gente não pode cobrir essa tampa com mais de 40 centímetros. Júlia, mas ela vai estar enterrada 1 metro para baixo do meu nível. Infelizmente, você só vai poder preencher, segundo o fabricante, 40 centímetros acima de terra. Não pode passar com o carro por cima, obviamente. Ou então você pode fazer uma laje por cima. Pode usar a laje pré-moldada, que fica mais fácil, você não precisa escorar ela. Então você vai passar uma viga fora e apoiar essa laje pré-moldada e concretar. Aí ali você vai poder passar com o que você quiser e o que for dimensionado, tá? Caso seja utilizado areia ou pó de brita, esse não deve ser superior a 20 centímetros acima da tampa. Então, ó, a gente tem de terra 40 e de brita ou areia 20 centímetros. Tem que ficar bem atento a essas medidas. Sinalizar sempre a área do sistema e evitar o trânsito de veículos e quaisquer outros equipamentos pesados sobre o mesmo. Porque o que acontece? Quebra a tampa e o sistema estraga, né? Ao instalar o sistema no local que transite veículos ou quaisquer outros equipamentos pesados, proteger com contrapiso que suporte o peso dos mesmos, como eu falei, né? A gente projeta uma laje, né? A gente não coloca só um contrapiso em cima dessa terra, evitando assim carga excessiva. Em locais sujeitos à incidência de lençol freático, caso seja necessário fazer o rebaixamento do lençol freático, sendo necessário a ancoragem do equipamento. Avaliar as condições de estabilidade do solo para eventual construção da base de concreto. Aqui não é esse caso do que eu vou contar para vocês hoje, mas é o caso desse aqui. O que aconteceu? Tinha um lençol freático alto. Aí eles foram lá, esgotaram o lodo, removeram o lodo. E o que aconteceu? Ó, o lodo é esse aqui, ó, que tem que remover a cada 15 meses, que eles colocam o tubo para esgotar e removem todo o lodo que fica no fundo, então a caixa fica mais leve. Por ser de fibra, não é um sistema muito pesado, esse sistema tem de 400 a 500 quilos. E o que aconteceu? Subiu o lençol freático e ergueu a caixa. Ela tombou na hora que pesou de novo, ela desceu,
baixou o nível do lençol e ela quebrou, trincou aí, estragou todo o sistema e por isso que a gente teve que trocar ele por completo, tá? Vamos ver aqui o próximo. O sistema deve ser instalado acima do nível de drenagem para evitar incidências de enxurrada e acúmulo de água. Startup do sistema para desenvolvimento de colônias de bactérias que promoverá a degradação do efluente poderá ser acrescido no bioreator e no biofiltro uma pequena quantidade de lodo biológico ou outra fossa já em funcionamento. Outra opção é o acréscimo de colônias de bactérias compradas no comércio, tá? Isso é meio facultativo, já conversei com quem fornece esse sistema para nós. E isso é gerado normalmente. Apenas se você quer dar o início mais rápido dessa criação de colônias de bactérias, porque são essas bactérias que vão tratar o esgoto. Então, você pode estar comprando no comércio ou pegar de outras fossas que já estão em funcionamento. Manutenção passo a passo, retirar os tampões, inserir a mangueira, colocar novamente os tampões. Pode ser retomar o tratamento dos efluentes com o sistema Fibratec, pois o mesmo tem volume máximo de descarte, mantendo uma quantidade de lodo mínima, que é essa quantidade de bactérias dentro, para continuar o funcionamento do sistema. A manutenção deve ser efetuada conforme especificado no memorial descritivo, que vai depender do projetista. Então, se o projetista quer colocar 10 meses, 12 meses, 15 meses, considerando o limite máximo a cada 15 meses, tá? A garantia que eles dão de 5 anos, especificações do fabricante. Tá, beleza. O que era importante de falar já foi dito, que eram aqui nas instalações e recomendações e especificações do fabricante, que a gente precisa seguir à risca cada uma delas, tá? O que acontece? Então, eu vou contar o caso desde o começo. Chegamos lá e tava desse jeito aqui. Não sei se você vai ver pela imagem, porque ficou uma foto pequena, mas tá vendo que aqui tá abaulado e aqui tem os 2 pontos de manutenção da fossa, que é o bioreator aqui da Fibratec. Tá vendo aqui, ó, que tá abaulado, o que acontece? Ó, aqui já tem esgoto por fora, cheiro insuportável, cheiro de esgoto, cheiro de fossa, para quem já conhece. E aqui aconteceu o quê? A tampa cedeu. Então a tampa, que era assim, ela fez assim. Toda a terra que estava em volta, ó, todo esse jardim que estava em volta, ele desceu junto, então ficou tudo aí para baixo. Caiu dentro da caixa. Ó, aqui é uma lateral dela. Então, ó, aqui tem a lateral interna. A tampa cedeu, quebrou toda ela. Então, ela veio para dentro do sistema. E aqui a gente tava bem na beiradinha, ó. Você tá vendo que aqui ó, já tá a lateral do bioreator. Então, aqui cedeu e aconteceu isso daí. Aí, o que acontece? A gente vai buscar o que aconteceu aí pra gente evitar um próximo problema quando a gente for instalar um sistema novo e arrumar esse aqui. Para quem não sabe, a primeira especialização que eu fiz foi em engenharia diagnóstica. Então, que foi com o intuito de quê? Aprender os principais problemas das construções para quando eu for executar, quando eu estou executando, eu já saber o que eu preciso fazer para evitar esses problemas, essas manifestações patológicas. Então, a gente já tem um instinto de buscar, de pesquisar a fundo, de se inteirar o que aconteceu para a gente detectar. Primeiramente, qual foi o problema, para a gente corrigir esse problema e corrigir o sistema. Então, foi isso que a gente fez. A gente verificou o que poderia ter causado esse problema. Alguns fatores, tá? Que a gente levou em consideração. Foi a altura de terra em cima da tampa. Depois, quando a gente escavou bem, a gente conseguiu ver que tinha 65 centímetros de terra em cima da tampa. Tinha muitas árvores plantadas todas em voltas, que conforme o pessoal da jardinagem nos passou, que a gente chamou para ir lá olhar, nos passou que tem raízes profundas e não são só raízes verticais, são raízes que se expandem na horizontal, então também poderiam ter pesado em cima da tampa. E um outro fator foi o fator de uso, que o que acontecia? Quando a funcionária desse edifício ia passar para esse, não dá para ver pela foto, mas aqui tá ela, quando ela ia descer, que tinha uma rampa,
em vez dela descer toda a rampa, ela pegava e pulava em cima aqui desse sistema, que era bem aqui. Ela pulava aqui próximo. O que acontece? Provavelmente, na hora de tanto ela pisar, já tinha sobrecarga, já tinha raízes aí, acabou uma hora quebrando essa tampa. E isso é mais sobrecarga de um sistema que já não é projetado para receber esse carregamento em cima da tampa, né? Então, beleza. Feito isso, deixa eu passar os vídeos para vocês. Então, o que a gente viu? Tiramos essa terra, tiramos os pedaços de tampa, e fizemos o esgotamento parcial dessa caixa. Então, essa caixa tem 26 mil litros, a gente esgotou quase 15 mil litros de lodo. E então, o nível baixou, a gente conseguiu ver as laterais desse bioreator. Aparentemente, não havia nenhum dano, não havia nenhuma rachadura, era só mesmo na tampa. Só que a tampa, como ela é fibrada aqui em volta, ela só cedeu em alguns locais. Teve alguns locais que ela já estava fixada, já estava grudada ali, já estava certinha. Só que o que acontece? A gente precisava remover toda essa tampa. Então, o que foi feito? Tiramos a terra, tiramos toda a tampa, fizemos esgotamento, foi lixado toda a volta dela. Para quê? Para instalar uma tampa nova. Além de fazer a limpeza do sistema, porque ali não pode ter nenhuma impureza, por exemplo, terra, grama, tem que ter só o lodo, as bactérias ali dentro. Então, foi feita toda a limpeza para instalar uma tampa nova, tá? Deixa eu abrir aqui os vídeos. Só que esse vídeo aqui eu tirei depois da tampa instalada já. Eu vou tirar o áudio também. Ó, então aqui, ó, é a tampa nova, porque a tampa velha era em azul, aquela que vem já com o bioreator. Aí o que acontece? Aqui no fundo tem o biofiltro, tá? Então o sistema vem por aqui, passa no bioreator, passa no biofiltro e vai para a rua. Aí aqui a gente também escavou para remover já o que tinha de terra em cima, porque aqui também tinha mais de 40 centímetros. Então a gente tirou, nivelou tudo para ficar só 10 centímetros de terra em cima, que foi o que a gente deixou. Então tá aqui o sistema, já instalado com a tampa nova, tá? E daqui vai pro biofiltro e lá vai ser ligado na rua, na rede pluvial da rua. Deixa eu colocar esse outro vídeo aqui, vamos passar um pouquinho para frente. Ó, entrando aqui pela lateral, ó, aqui, ó, então, tem o tubo do biofiltro e lá o bioreator que foi danificado. Então, ó, o tubo do biofiltro, ele é bem grande, tá? Fora aqui. E lá o bioreator, tá? Então, foi isso que a gente fez, trocou a tampa. Além disso, o que a gente fez aqui? Tinha muita tubulação chegando por todos os lados nessa caixa. Foi feito furos aonde não poderia ser feito. Então, o que a gente fez? A gente fechou, ó, só tem uma entrada e uma saída. Que nem tá aqui, ó, no manual, ó. Uma entrada e uma saída. E lá tinha chegando aqui pelas laterais, totalmente incorreto. Então, o que a gente fez? A gente fez uma caixa chegando todas essas tubulações e dessa caixa entra para o bioreator, que é o correto, tá? Uma caixa de inspeção para fazer a manutenção do sistema, onde chegam todas as tubulações, porque geralmente chega uma de um lado, outra do outro. Uma vem dos banheiros, outra vem da cozinha, outra vem da área de serviço. E a gente liga toda numa caixa e dessa caixa vai para o sistema de tratamento, tá? Então já estava executado incorreto. Lembrando que a norma recomenda que a gente coloque uma distância de 1,5 metros à parede externa desses sistemas dos lotes de divisa e confrontações. Então ali já não tinha 1,5 metro, só que ali não tinha o que a gente fazer, porque a partir dali já tinha o edifício. Então o que a gente fez? A gente reparou o sistema para funcionar corretamente da maneira que estava ali instalado, tá? Então, tá aqui a tampa depois de pronta.
depois de aterrado. Então aqui a gente tá fazendo hoje, até pintando essa parede, porque ó, ficou toda a altura da terra aqui, e ela era assim, ó, né? Então aqui era mais baixo, aqui era mais alto e aqui descia de novo. Então, ó, mais ou menos por lá, ó. Então a gente deixou bem ralinha essa terra, a gente tá fazendo uma jardinagem agora e essa semana eu posto pra vocês como que ficou. Então é isso, pessoal. Eu quero passar pra vocês mais uma vez a importância de você saber o que você está projetando, que o que você projetar vai ser executado e você tá atento, você viu que são detalhes. Ah, um ponto importante, a gente não conseguiu, não recebemos os projetos que foram executados ali, ou se foram executados, ou se foi feito um projeto desse sistema, como que foi, ou se foi a construtora que instalou assim, a gente não sabe. A gente conseguiu pelo pedido de compra, saber qual que era o volume desse bioreator e biofiltro, mas mais uma vez falar para vocês que se tivesse feito um projeto que fosse possível ser executado, um projeto desenvolvido para ser executado, ele provavelmente seria seguido, porque no projeto a gente coloca essas recomendações. A gente não dá só o manual do fabricante para quem a gente está entregando, para o nosso cliente. A gente também coloca essas observações que são bem importantes dentro do projeto. Então, quando a gente tem a planta do detalhamento de todo o sistema de tratamento de esgoto, por mais que seja um sistema pronto, que só vai ser comprado e instalado, não vai ser executado no local, a gente coloca todas essas observações. Qual a profundidade que vai ter que ser instalado, o que vai ter que ser ligado, qual o diâmetro do tubo que vai ter que ser ligado, o que vai poder ser colocado em cima, quais as distâncias em relação ao edifício, em relação ao limite do lote que vai ser instalado esse sistema de tratamento. Então é bem importante que você esteja atento, esteja atenta, porque é básico, tá? E você como profissional, você como projetista, tem o dever de saber os sistemas que você tá projetando e os sistemas que você está recomendando que o seu cliente instale e execute lá na obra. Então é isso. Eu espero mesmo ter ajudado vocês com mais um pouquinho de prática, para vocês entenderem que foi um problema bem grande, um problema que causou bastante incômodo e oneroso para esse condomínio, para esse edifício, mas que poderia ser evitado com soluções bem simples ainda em fase de projeto. Que é o que a gente procura fazer, resolver os problemas do cliente, resolver os imprevistos, as incompatibilidades do cliente ainda na fase do projeto, para não custar nem tempo, nem dinheiro para ele lá no futuro ou para quem vai estar utilizando, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, dá uma curtida, nos acompanha aqui nos nossos canais, que a gente está sempre passando um pouquinho da nossa prática, cada vez mais para vocês, como se trouxesse você aqui no meu lado, para explicar o que está acontecendo, para tomar as decisões, explicar por que a gente tomou essas decisões e o que a gente está fazendo na prática mesmo, tá? Então é isso, um forte abraço e uma ótima semana.